na carta aos Hebreus, pró-hebraios. É assim que originalmente ela é chamada, pró-hebraios, aos hebreus, judeus, descendentes de Judá ou de Benjamim, que no primeiro século, há 1900 e tantos anos atrás, começaram a entregar suas vidas a Jesus. Eles eram hebreus, descendentes de Abraão, eram judeus, descendentes ou de Judá ou de Benjamim, porque depois que o reino se dividiu, as 10 tribos do norte, em 722 a.C., foram dispersos, derrubados, destruídos pela Assíria, e nunca mais voltaram a se reunir como povo. Portanto, de 722 a.C. até agora, os únicos hebreus / judeus que sobraram, ou são da tribo de Judá, ou são da tribo de Benjamim. E essa carta chama aos hebreus por esse motivo. Alguns hebreus, descendentes de Judá ou de Benjamim, começaram a ouvir a mensagem do Evangelho e começaram a se converter, acreditando que Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, é o ungido de Deus, o Messias, o Salvador. E todo mundo que acredita nisso se torna cristão, discípulo desse Jesus que é o Cristo, o ungido de Deus. Mas aí, queridos, os judeus, principalmente no primeiro século, perseguiam muito os cristãos. Os romanos perseguiam por causa da política, porque os cristãos diziam que Jesus é Senhor. A palavra grega é Kyrios, a palavra em latim é César. Portanto, quando um cristão diz Jesus é o Kyrios, quando traduz para o latim fica Jesus é o César, e aí o romano fala, não, isso é uma blasfêmia. César é o nosso imperador que está lá, ele é o dono, ele é o patrão, ele é o Senhor, dono de tudo, o César. É isso que significa César em latim, o dono. E aí os cristãos diziam, não, ele pode ser dono de Roma, mas Jesus é o dono do universo. Então nós só temos um Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo. Então os romanos perseguiam por causa disso, os gregos perseguiam por causa da filosofia. Começaram a pensar, e aquele estilo de vida dos cristãos, aquela nova proposta de vida, não se encaixava com o pensamento filosófico grego. Então os gregos tiravam os cristãos como, desculpem a palavra, mas como burros, intelectualmente desfavorecidos. Esse povo não é inteligente, eles não conseguem atingir a sabedoria que vem da filosofia. A palavra, philos, sofia. Philos é o amor fraterno, gostar da companhia de alguém. Sofia é sabedoria em grego. Então filosofia é o amor, gostar da companhia da sabedoria. E aí os crentes diziam, a gente reconhece que vocês, gregos, vocês pensam, refletem e têm pensamentos maravilhosos, vocês até têm alguma sabedoria, mas Cristo é a fonte de toda a sabedoria do universo. Então a filosofia de vocês é muito boa, mas é limitada. A de Cristo é infinita. E aí os gregos não gostavam disso. E os judeus perseguiam os crentes, porque Jesus apresentou um novo estilo de vida, uma nova maneira de olhar a lei e de colocá-la em prática. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo.
Moisés escreveu e disse para não matar ninguém. Pois eu digo para vocês, se você tiver raiva de alguém, já matou. Então Jesus pega a lei que já era muito exigente, sobe o nível e diz: olha, se vocês não conseguiam cumprir aqui, imagina aqui. Aí o povo fala: realmente, Jesus, isso aí é impossível ser perfeito desse jeito. Ele falava: então o único jeito é crer em mim, para que eu possa salvar vocês, porque eu sou perfeito. E é por isso que nós estamos aqui, porque reconhecemos as nossas imperfeições e reconhecemos a nossa total dependência da perfeição de Cristo. Portanto, Ele é o sacerdote que todos nós precisamos para interceder entre nós pecadores e Deus Santo. E os judeus então estavam perseguindo muito os cristãos e até matando. Se lembra de Atos capítulo 9? Saulo de Tarso saiu de Jerusalém com um rolo, uma ordem por escrito de Jerusalém, do templo, dando a ele liberdade para onde encontrar um cristão matar. E ele estava indo para Damasco, e Jesus trombou ele no meio do caminho, e a vida dele nunca mais foi a mesma, porque quando a gente tromba Jesus, não dá mais para ser igual. Quando Jesus tromba em nós, então, aí é que não dá mesmo. Me lembro daquela viúva lá em Naim, que estava levando o filho para ser sepultado, e no meio do caminho trombou com Jesus, né, Gi? E o menino morto trombou com Jesus. Só de Jesus ter trombado no caixão, o menino pulou vivo. Porque não há morte que resista ao autor da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. O poder da morte, da vida e da ressurreição estão nas mãos de Jesus. E aí os judeus estavam pressionando os cristãos, dizendo: ei, vocês são judeus, vocês são descendentes de Judá, de Benjamim, igual nós. Que história é essa que esse cara aí agora é o Deus de vocês? Sim, nós cremos, é Jesus, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador. E aí começou aquela pressão daqui, pressão dali: nega Jesus, senão eu vou te mandar embora. E aí teve gente que perdeu o emprego. Nega, senão eu vou te expulsar de casa. E teve gente que perdeu a moradia. Nega, senão eu te mato. E teve gente que perdeu a vida. Perdeu a vida no corpo, mas ganhou a vida eterna. E até hoje, meus queridos, e nós temos esse grande privilégio de estarmos com as nossas portas abertas, usando amplificação eletrônica. Todos os nossos vizinhos sabem que nós estamos em culto, sabem que aqui é uma igreja que fala que Jesus é Deus, Senhor de todas as coisas, o mais sábio do que os grandes sábios da Grécia. E nós ainda estamos vivos, e não tem ninguém aqui com a arma apontada para a nossa cabeça, pedindo para a gente deixar de ser crente. Nós temos esse grande privilégio, louvado seja Deus. Mas muitos dos nossos irmãos espalhados pelo planeta não têm esse mesmo privilégio que nós. E até hoje tem gente morrendo por amor a Jesus. E nós estamos aqui querendo que todos saibam e que todos creiam nisso. E é por isso que a gente faz tudo o que faz. Para que mais e mais pessoas possam crer e irem para a eternidade conosco. Não é verdade? Tudo que nós fazemos, irmãos. E eu tenho um grande prazer e alegria indizível de ver que estamos no caminho certo. E Deus vai nos mostrando
E eu me lembro, tem 7 anos que eu uso esse púlpito, e eu me lembro que lá atrás eu falava algumas coisas que hoje já são até banais para nós. Um dia teremos tal coisa, e hoje a gente tem e nem percebe mais, né? Um dia teremos isso, teremos aquilo e tal. Um dia nós vamos fazer dessa forma. E toda vez que eu falei, teve gente que se espantou e desacreditou. Mas o tempo foi passando e Deus foi abençoando. E eu fico muito feliz, como hoje, uma quinta-feira. E eu lembro quando a gente começou a reforma, a ampliação, as ideias, e nós vamos fazer, e eu lembro que foi no aniversário de 24 anos da igreja, 2017. O preletor foi o pastor Osias, e na hora da oferta eu falei: irmãos, vamos ofertar, porque nós temos que fazer assim, nós queremos botar uma pomba ali gigante, e nós queremos, ainda não conseguimos aquilo que eu falei não, mas estamos no caminho. Eu lembro que eu falei: vamos botar lá no telhado uma estrutura bem alta, com uma pomba luminosa, para dar para ver lá da Rodossol. Aí teve uma turma que riu, teve uma turma que desacreditou, teve uma turma que não entendeu. Mas a gente foi na medida do possível, botamos a pomba, ainda não está na altura que queríamos, botamos um letreiro. Mas por que a gente precisa de um letreiro? Por que precisa iluminar? Por que precisa ficar bonito, chamativo? Para atrair gente. Eu sei que tem gente que não acredita, que não vê, que não entende, que não percebe a importância disso. Mas hoje à noite eu estava ali e chegou aquela família lá. Como é que é o seu nome, meu irmão? Ângelo. Rapaz, você é um anjo mesmo. Ângelos, é anjo em latim, ó. Águelos, em grego. Aí, boa noite, sejam bem-vindos. Primeira vez aqui? Aí ele falou: que eu moro naquele prédio lá, ó, e lá de casa a gente vê aqui, ó, Igreja Batista, brilhando, bonita. Aí nós viemos aqui conhecer. Foi isso que você me falou, Ângelo? Como é que é o nome da sua esposa? Kátia. E o flamenguistinha? Mais um Isaac flamenguista. Já tem um Isaac flamenguista aqui. Aqui nós temos um monte de Isaac. Acho que todos eles são flamenguistas, né? E chegou mais um ali que já está dormindo, tadinho. Ele gritou tanto, passou tanta raiva com o Flamengo ontem que cansou demais, está dormindo. Nós não conhecemos eles, não entregamos um folheto para eles, não fizemos um convite para eles, Raquel. Eles viram o letreiro e vieram. Você está entendendo, meu irmão? Capítulo 4 de Hebreus. Hebreus 4. Manu, isso tudo que eu falei até aqui faz parte da pregação, tá? Era a introdução. Eu sei que você tem um costume de quando eu leio o texto, aí na hora lá da edição você corta quando eu leio. Mas a introdução foi o que eu falei para trás. Hebreus 4, a partir do 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas ele não pecou. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.
Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, o primeiro sacerdote da face da terra, irmão de Moisés. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Amém, até aqui. Dá para continuar lendo e vai até o capítulo 10, versículo 18, falando de como Cristo é o nosso sacerdote. E não somente o nosso sacerdote, como o único sacerdote que precisamos. A palavra sacerdote em latim, em homenagem ao nosso ilustre visitante Ângelo, cujo nome vem do latim, a palavra é pontífice. Pontífice, ou seja, aquele que faz a ponte. Portanto, o que é um sacerdote? É aquele que fica no meio, intermediando duas extremidades. No sentido religioso, numa extremidade está o ser humano, pecador, falho, limitado, mortal, afastado, separado da glória de Deus. E na outra extremidade nós temos o Senhor, santo, perfeito, justo, fiel e verdadeiro, que já deu o veredito: se comer, certamente morrerás. O homem pecou, foi separado da sua presença, da sua glória, da fonte de vida que havia nele. Portanto, é necessário que alguém agora pegue essa extremidade e una a outra extremidade para voltar a ter ligação. Daí vem a origem da palavra religião, que é em latim religare, que é religar o homem que está separado de Deus por causa dos seus pecados. Então, como que o homem pecador pode ir até Deus se Deus é santo? E aí, dizem por aí que todas as religiões levam a Deus. O cristianismo não. O cristianismo nunca disse que pela prática dele chegaríamos até Deus. Nossa doutrina não é essa. Nossa Bíblia não diz isso. A mensagem de Natal que pregamos não é essa. Nós fomos a Deus. Deus veio até nós. Porque se Ele não viesse, não tínhamos condição de chegar nele. Ele nos amou primeiro, diz a Escritura. Então, queridos, antes de haver luz, houve cruz. Porque na eternidade, antes de criar todas as coisas, diz a Bíblia em mais de 4 textos, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Portanto, a história da criação que não está escrita é a seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito.
em perfeita comunhão e pericorese, como diz Damasceno, se relacionando perfeitamente, sem nenhuma ordem de hierarquia, um manda mais, não, Pai, Filho e Espírito, um só Deus, Elohim, Deus plural, Deus que se revela em 3 pessoas. E aí, vamos criar, e não é à toa que Gênesis 1:26 diz, façamos o homem, porque são 3 pessoas envolvidas na criação, então não é faço o homem, é façamos, é na primeira pessoa do plural, nós façamos, porque são 3. E aí quando Deus fala, vamos criar um ser, com a nossa imagem, com a nossa semelhança, para se relacionar conosco, vamos, imediatamente o Filho, aqui numa representação teatral, ilustrando para você entender, o Filho olha para o Pai, e eles não precisam nem falar, porque os 3, sendo um Deus onisciente, sabem tudo e sabem antes. Então o Filho olha para o Pai, olha para o Espírito, eles se olham e dizem, vai ter que ser assim. Então Jesus imediatamente, sabendo que a criação poderia se rebelar contra ele, desobedecê-lo, pecar e morrer por isso, se o nosso Deus é sábio, onipotente, perfeito, Ele não vai criar algo para que esse algo deixe de existir depois. Ele é Deus. Quem é o cara que inventou a máquina de escrever? Meu Google, Abner, vê aí para nós. Eu não sei quem inventou a máquina de escrever. Eu sei que ele inventou um negócio que deixou de ser útil. Giuseppe Ravizza, italiano, Giuseppe Ravizza. Esses italianos são bons. Era uma invenção maravilhosa? Era. Muito mais rápido do que escrever, muito mais eficiente, muito mais produtivo? Sim. A turma que tem de 40 anos para cima aí teve que fazer A, S, D, F, G, C cedilha, L, K, J, H. Tivemos que fazer para ter no currículo datilografia. E hoje os meninos digitam com um dedo, muito mais rápido que nós escrevia na máquina de escrever. E a máquina de escrever se tornou obsoleta, não serve mais para nada, a não ser para ser admirada como peça de um museu. E eu me lembro a primeira vez que Manuzinho viu uma máquina de escrever. Ele ele tinha uns 3 aninhos mais ou menos, 3 para 4 anos. E Ana Paula começou a dar aula de manhã, e a creche que a gente deixava ele só recebia de um determinado horário para frente, e eu pegava no posto muito cedo para trabalhar. Então eu precisei naquela época levar ele comigo para o trabalho. Eu botava no meu escritório lá um colchãozinho e tal, e ele ficava lá dormindo, e eu trabalhava, fazia tudo que eu precisava fazer, e depois levava ele na creche, e vida que segue. E um dia ele acordou, e tinha computador já no meu escritório. Eu estou falando de 2006, 2005, 2006. Tinha computador, tinha internet, tinha impressora. Mas alguns boletos eu fazia na impressora, que o boleto já vinha com os furinhos, a gente botava naquela matricial, e eu imprimia boletos para enviar cobrança para as empresas. Mas tinha alguns boletos de alguns bancos, acho que era um banco só, acho que era até o Banco Real, por isso que faliu, fechou, sei lá o que aconteceu. Que ele não vinha de
de um jeito que dava para usar na impressora, e eu então usava a máquina de escrever. Eu colocava o boleto e, né, ia lá onde eu queria e plá, botava data, valor, e fazia o boleto na máquina de escrever. Um ou outro boleto eu precisava fazer. Manuzinho acordou e eu plec, aquele barulhão, e ele veio assim pequenininho e chegou do meu lado e ficou vendo. E a gente já tinha computador em casa, e tinha um computador lá, e ele sabia como que funcionava no computador. Você digita e depois imprime. Aí ele viu eu fazendo e o boleto foi saindo assim, todo escrito. Aí ele: pai, imprime na hora. Ele achou que a máquina de escrever era mais moderna que o computador, que já imprimia enquanto digitava. E eu tive que explicar: não, meu filho, isso aqui que é o antigo. Isso aqui já era. Então, queridos, o nosso Deus não é um Giuseppe Ravizza, o cara que criou um negócio muito legal, mas com prazo de validade. O nosso Deus nos criou, e Ele nunca quis que tivéssemos prazo de validade. Ele nos criou para a eternidade com Ele, relacionarmos com Ele por toda a eternidade. E aí, nesse momento de criar, surgiu um problema. Qual é o problema? Pai, nós vamos criar, mas se eles desobedecerem, eles têm que morrer, porque não há justiça sem derramamento de sangue. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí o Espírito: opa, se você estiver disposto a sacrificar, paga o preço. Eu te ponho na barriga de uma menina lá, e você vive de maneira perfeita, se entrega como oferta pelos pecados deles. A ira de papai cairá sobre você, e aí eles podem então serem redimidos, justificados, porque você vai mostrar para eles o que é viver de maneira justa. Aí papai aceita o seu sacrifício. Aí eu trago você de volta à vida, você volta para cá, me envia para lá, eu convenço eles da justiça, do pecado e do juízo, e deixa comigo que eu trago a galera toda para a festa do seu casamento com a sua igreja. O plano perfeito, não tem como dar errado. Por isso que já se passaram milhares de anos e nós continuamos aqui, porque não tem como dar errado um plano feito por alguém que é totalmente sábio e perfeito. Todos aceitaram o plano? Todos vão querer viver o plano? Não. E ele é tão bom que ele deu a liberdade para quem não quiser não participar, mas ele ofereceu a oportunidade para todos que quiserem. E nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos, porque não há lugar melhor do que estar na presença dele. Então, essa é a história, irmãos. Aí Deus criou, e ele foi aos poucos revelando para o homem esse plano. A humanidade ali ainda primitiva, prematura, ele foi dando orientações, visões, sonhos, palavras, e a coisa foi progressivamente crescendo, até chegar na plenitude. E a plenitude, disse Paulo aos Gálatas, é quando Jesus nasce. Aí a humanidade olha para o Deus encarnado, e ele vai dizer: essa é a expressão máxima da revelação de Deus. Jesus, o seu Filho, Deus conosco, Emanuel. Ele saiu do seu trono e veio para uma manjedoura, porque ele queria eu e você relacionando com ele por toda a eternidade. É por isso, diz o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é:
tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Todos nós em Cristo somos sacerdotes. Como Pedro escreveu na sua carta: geração eleita, nação santa, sacerdócio real. É isso que a igreja é. Então nós somos como que pontezinhas que ligamos pecadores à presença de Deus. Nós ligamos a presença de Deus em Cristo, mas só Cristo pode ligar de volta à fonte de vida eterna. Por isso que nós somos pequenas pontes que intermediam as pessoas para chegar na grande ponte que levará para a eternidade. Nós, os sacerdotes, ele, o sumo sacerdote, o cabeça da igreja, o nosso líder, a nossa referência, o nosso modelo, a nossa base. Ele é tudo que precisamos. Com os olhos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, chamados para a eternidade com ele. Você já ouviu esse chamado? Você disse sim ou disse não para esse chamado? Só tem duas opções. Quando alguém te chama para uma festa: vamos lá em casa hoje, tal hora. Vamos ver, vamos marcar, vamos ali, lá. Você disse não. Se você foi, disse sim. Se você não foi, disse não. Uma vez eu dando aula sobre pregação homilética, no seminário um aluno me perguntou: mas pastor, como é que você lida quando você faz um apelo e o pessoal não responde ao apelo? Aí eu disse a ele: não existe apelo sem resposta. Ele: não, pastor, acho que você não me entendeu. Então me explica melhor. Não, estamos num culto lá, tem 200 pessoas e tem 10 visitantes, 10 pessoas que não são cristãos, não são membros de igreja, estão indo na igreja pela primeira vez, 10 pessoas. Você pregou o evangelho, perguntou quem quer receber e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Os 10 ficaram quietos, parados, não levantaram a mão, não abriram a boca, não saíram do seu lugar. Os 10 não responderam ao seu apelo. O que é que você sente? Aí eu falei: eu não sinto nada, minha função é oferecer, aceitar é a função deles. Mas eles responderam: não, pastor, eles ficaram parados. Então, meu filho, responderam não. Direito deles, direito garantido pela palavra e vontade de Deus. Quem não quiser, pode não querer. Um Deus que nos dá liberdade, porque Ele não quer robôs, Ele não quer filhos automatizados que obedeçam a Ele porque estão programados para obedecer. Não! O maior prazer do nosso Deus é nos dar condição de desobedecer. Mas aí quando a gente escolhe obedecer, é aí que Ele fica feliz. Tendo a oportunidade de não fazer, fizemos. Tendo a oportunidade de fazer, não fizemos. É isso que agrada o nosso Deus. Termos a opção, mas escolhermos sempre Ele, porque Ele é aquele que furou a nossa orelha, e nós serviremos a Ele para todo sempre, porque nós escolhemos a melhor opção, que é ficar com Ele. Então Jesus é esse grande sumo sacerdote. Nós, os sacerdotes que cooperamos na obra, mas é Ele que manda, Ele é a referência. E aí o que acontecia no culto que os sacerdotes faziam na perspectiva da velha aliança, da antiga aliança? O sacerdote pegava a oferta da pessoa, entrava no ambiente lá, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era fechado por um véu, um pano. Ele adentrava aquele espaço, oferecia sacrifício. E aí o escritor de Hebreus está dizendo assim: o nosso sacerdote
não entrou no Santo dos Santos, não. Ele entrou nos céus. Olha o que o cara está dizendo. O sacerdote lá do templo, porque lembra, como é que chama essa carta? Como é que chama essa carta? Aos hebreus, que agora se converteram e viraram cristãos. Então esse povo aqui, foi nascido e criado no templo, fazendo culto, com o sacerdote pegando o bichinho dele, adentrando o lugar que só o sacerdote pode entrar e matando o bichinho, oferecendo como oferta. Ele foi instruído assim desde que ele vive. Aí o escritor está dizendo assim: ei, quando você fazia culto, você levava o seu bicho, entregava na mão do sacerdote, ele entrava lá para dentro, né? E aí você era perdoado. Pois bem, Jesus não adentrou num lugar no templo, não. Jesus adentrou na eternidade e lá, na presença do Pai, se ofereceu como oferta por todos nós. Portanto, não precisa mais matar bicho, não precisa mais repetir sei lá quantas vezes uma determinada frase, não precisa subir ou descer escada, não precisa comer ou deixar de comer um determinado alimento, não precisa mais nada. Se crermos nele, ele adentrou os céus para perdoar o nosso pecado. Ele é o nosso sacerdote. Está pago, tetelestai, está consumado. É só crer e pular na bênção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O que é que o escritor de Hebreus está fazendo? Dando uma futucada no judaísmo aqui. Não no judaísmo em si, mas na prática de alguns sacerdotes judeus daquele tempo, que não eram acessíveis pelo povo. O povo não podia chegar nem perto dele, porque ele é santo, ele é intocável, ele está num padrão acima do povo, ele é semideus, quase anjo, ele é o sacerdote, e ele não se compadece da fraqueza. Se alguém chegasse lá chorando: ô sacerdote, eu vim andando lá de Nazaré, trazendo meu bichinho, mas no meio do caminho me atacaram, me assaltaram. Eu não tenho mais o bichinho, eu não tenho mais dinheiro, mas eu quero prestar meu culto a Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, mas eu não tenho nada, o Senhor não pode se compadecer de mim? Ele diria: vai procurar sua turma. Se não tem bicho, não tem culto, se vira. Aí o cara está dizendo: enquanto os sacerdotes pecadores fingiam de santo, o nosso, totalmente santo, andou com pecadores e foi totalmente acessível a eles. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele se fez fraco. Ele não é fraco, ele se fez. Porque para interceder por uma humanidade fraca, fragilizada pelo pecado, ele precisava experimentar a fragilidade. E é por isso que ele nasce pobre, feio, morando longe, sem ninguém por ele. Sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. Você conhece a Bíblia, você sabe. Nazaré é o lugar mais longe que tem. Não tinha beleza nem formosura, e filho de carpinteiro, meu amigo. Pobre, feio e mora longe. Quando ele pisou em Jerusalém a primeira vez, um cara olhou para ele e falou assim: é esse aí que é o bambambam? Vocês estão ouvindo agora? Maravilhados com o ensino dele? É ele? É ele. Mas eu ouvi ele agora há pouco tempo falando que veio de Nazaré. Aí os caras: sim, ele é nazareno. Aí o cara pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Embaixo é a nata, os judeus. No meio são os desviados, Samaria. O judeu não dá com o samaritano, desviou, papá. E acima de Samaria é a Galileia, Galileia dos gentios. Lá nem crente eles são. E lá no lugar dos que nem crentes são, lá no extremo
extremo noroeste tem uma vilinha onde só mora bandido. Nazaré é o nome. Todo mundo que quer foragir para não ser pego, vai para lá, porque lá é a extremidade da longura e da pobreza. E esse cara que está dizendo que é filho de Deus, o melhor rabino de Israel, que está interpretando a lei de Moisés de um jeito que ninguém nunca entendeu, ele é bom e veio de Nazaré? Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Porque Deus quer botar o mundo de cabeça para cima de novo. O pecado nos derrubou, mas Jesus nos levanta. E agora nós entendemos do jeito certo. E o jeito certo é: o último vira o primeiro. Quem mais serve é o mais importante. Quanto mais você dá, mais você tem quando precisa. Essa é a lógica do reino de Deus, toda invertida, porque Jesus venceu o pecado e a morte que nos puxava para baixo, e agora pelo poder do seu Espírito, Ele nos puxa para cima e vamos com Ele até a eternidade. É por isso que Ele se compadece de nós, porque Ele também foi pobre, Ele também foi injustiçado, Ele também viveu todas as dificuldades que nós vivemos. E ainda por cima, não bastasse tudo isso, Ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Ele acabou de ser batizado, Mateus 3. Próxima cena, Mateus 4. O Espírito que botou Ele na barriga da Maria, que apareceu para Ele no Jordão, na figura de uma pomba, e disse o Pai: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Que prazer nesse menino, ele está fazendo a minha vontade, simbolizando a morte do pecado da humanidade e o novo nascimento que a humanidade terá nele. Mandou bem, meu filho, agora vai para o deserto. Oi, acabei de mandar bem e meu pai me mandou para o deserto. Aí o Espírito: bora rapaz, não ouviu não? Papai mandou, nós obedece. A Bíblia diz: impelido pelo Espírito, soprado. Impelir é empurrar sem encostar. E o Espírito, que é o pneuma, é o sopro, o vento, soprou Jesus para o deserto. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber água. Quem aparece para ele? O diabo. O cara está com fome, com sede, longe de casa, 50 graus de dia, menos 10 à noite. 40 dias, sem tomar banho, sem trocar roupa, sem comer, sem beber, muito quente de dia, muito frio à noite. Por isso que Ele pode se compadecer de nós. Ele sabe o que é passar necessidade. E Ele, no auge, se eu posso chamar isso de auge, mas no auge da sua limitação humana, com fome, com sede, com frio, com a pele queimada pelo sol, o diabo aparece para ele. E aí? Ouvi dizer que uma voz falou no Jordão ali 40 dias atrás que você é o Filho de Deus? Sim, foi isso mesmo. Se és o Filho de Deus, olha o diabo tentando botar dúvida. É só assim que ele trabalha. Portanto, se você tiver certeza, você acaba com ele, porque o único trabalho dele é botar a dúvida. Aí você entra com a certeza, acabou. Se você é o Filho de Deus, está vendo aquelas pedras ali, ó? Eu sei que você está com fome, 40 dias. Transforma elas em pães, para eu ver se você é o Filho de Deus mesmo. Ai Jesus, meu querido, eu sou o Filho de Deus pela essência e não pelo que realizo. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não, mas transforma aí para eu ver se você é mesmo. Eu tenho convicção da minha identidade. Sou filho de Deus, não preciso fazer nada para te provar. Porque aí ele entra com Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 1-0 para Jesus. Foi tentado na área do prazer e da satisfação. Matar a fome. 40 dias sem comer um pão quentinho. Mas ele venceu a tentação. Essa é uma área das nossas vidas que nós somos tentados constantemente. Prazer e satisfação. Aí o diabo, eita rapaz, nessa área eu não consegui pegar ele, o que eu faço? Não, vou tentar uma outra área da fraqueza humana. Aí pega Jesus e leva no pináculo, em cima da torre do templo tinha um pino bem alto, que simbolizava a comunicação que aquele templo tinha com Deus. Aí o diabo leva Jesus lá, não sei se numa visão, se corporeamente, não sei, a Bíblia não diz, eu também não digo. Eu sei que Jesus viu de cima do pináculo do templo, aquele monte de gente lá no pátio dos gentios, das mulheres, os cambistas, e aquele monte de homem lá em cima, e sacerdote, rabino, e gente para todo lado, muita gente na rua, em volta do templo, e o diabo vira e fala, aí ó, você quer ser famoso? Você quer ser reconhecido? Outra área da fraqueza humana, fama e reconhecimento. Pula daqui. Quando você pular, todo mundo vai assustar com você caindo. Você vai chamar a atenção de todo mundo. Mas você não vai morrer, porque está escrito na Bíblia. O diabo sabe a Bíblia, tá? Aí ele cita um verso do Salmo: dará ordem aos anjos a seu respeito, e os anjos vão te segurar. Você não vai cair, não vai morrer. E nessa hora, quando os anjos te segurar, todo mundo vai acreditar que você é filho de Deus. Pula! Aí Jesus, eu não preciso tentar o Senhor meu Deus, eu sei que sou filho, não preciso de nenhuma prova, porque aqui dentro eu tenho convicção da minha identidade. Não vou tentar o meu Deus para ter prova de que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai e cuida de mim todos os dias, eu não preciso de prova maior do que essa. 2-0 para Jesus. Aí o diabo fala, bom, só tem mais uma área. Se não é prazer, satisfação, e nem fama, reconhecimento, então só pode ser poder, riquezas. Sai do pináculo, leva Jesus a ver todas as nações da terra. Aí o diabo, aí ó, tá vendo tudo isso aí? E eu imagino Jesus pensando, sim, fui eu que criei. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Cuidado, viu gente, com essa teologia que Deus vai dar tudo pra gente se a gente adorar Ele. Foi Deus que disse isso não, hein? Na Bíblia quem disse isso foi o diabo. E aí Jesus olha, nossa, como eu seria rico, como eu seria poderoso se eu fosse o imperador de todos os povos, né? Aí o diabo, vai, prostre e me adora e eu te dou tudo agora. Aí Jesus, com outro texto da lei, não prestarei culto a nenhuma outra coisa que não seja o vivo e verdadeiro Deus de Israel. Nocaute, 3-0 para Jesus, e não tinha como continuar essa briga. Por quê? Porque o diabo tentou nas 3 áreas da fraqueza humana, nenhuma das 3 ele conseguiu. O escritor de Hebreus está dizendo, foi tentado em todas as coisas e não pecou. É por isso que ele pode ser o nosso sacerdote, porque para interceder por nós, pecadores, para voltar para o relacionamento com um Deus que é santo, ele precisava ser perfeitamente santo, e ele não cedeu às tentações, ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado. Por isso que nele somos mais que vencedores. Portanto, conclusão do escritor aqui:
aproximemo-nos do trono da graça, com confiança. Onde está a minha confiança ao me aproximar do trono de Deus? Na minha justiça? Não, eu sou injusto. Na minha santidade? Não, eu sou pecador. Então o que é que me dá confiança a aproximar do trono? Porque é o trono da graça. Ninguém merece, mas em Cristo fomos justificados. Ele merece, e Ele abriu o caminho para a gente que não merece participar das mesmas coisas, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não importa o momento, independente da dificuldade do momento, precisamos ter Cristo como nosso sacerdote, crer que Ele vai se compadecer das nossas fraquezas e aproximar com confiança do trono, porque ninguém merece, mas aquele que merece abriu um caminho para nós. E quando a gente se aproxima do trono, diz o mesmo escritor, entramos com confiança e ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus. Porque é que a gente, com o nosso pecado, entra na presença de Deus e não é fulminado, não cai duro, morto, por causa da graça do trono, por causa da compaixão do sacerdote, porque nele nós fomos perdoados, nele nós somos sarados, nele nós temos tudo resolvido. Tetelestai, está consumado. Creia nele e tudo estará resolvido. Esse mês o título da nossa série é esse aí, ó, Viva a Compaixão. E ali tem a imagem de uma mão oferecendo um pedaço de pão para uma outra mão. E como já falei aqui outro dia, vou repetir. E como naquele dia eu não lembrava de quem era a frase, hoje também eu não lembro. Não sei se foi do Spurgeon ou se foi do Moody, é um dos dois. O nosso ministério no Evangelho é como um faminto que encontra pão e sai anunciando aos outros famintos onde encontrar o pão. Portanto, ali é uma pessoa que já tirou um pedaço do pão. Então a pessoa de cá já comeu a metade, ela já foi alimentada. E agora ela está agindo de compaixão, pegando aquilo e compartilhando com o outro que não comeu nada ainda. E a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, nós que já temos Jesus como nosso sumo sacerdote, a nossa função é apresentar esse pão, compartilhar desse pão, para que nele todos possam ter vida e vida em abundância. Viva a compaixão e o sacerdócio de Cristo. Ele é um sacerdote que, mesmo sendo perfeito, se compadeceu de nós, porque se fez fraco por amor a nós. Se eu pudesse te dar um conselho, o meu conselho nessa noite é que você não vivesse mais debaixo de nenhuma autoridade que não seja a autoridade de Cristo, porque nele você encontra compaixão, graça e vida eterna. Que ele seja o seu único sacerdote, que ele seja o seu sumo sacerdote, que ele faça a ponte entre você e o seu Criador, e que essa ponte te leve para a eternidade. Que você possa crer,
aceitar e receber essa palavra, pois ela é viva e eficaz.